Olá pessoal, eu sou o professor Roberto Capistrano. Os nossos mediadores são os professores Gilson Mamed e Glagiane Souza. Nesta aula, teceremos comentários acerca das concepções sobre o ensino e aprendizagem de matemática. Iremos focar sobre os mitos, crenças e atitudes no ensino e aprendizagem de matemática. Todos sentimos no nosso dia a dia que há mudanças profundas em toda a sociedade, nas relações trabalhistas, sociais, éticas, religiosas e, como consequência, na relação escola-sociedade. Para que essa transformação aconteça de uma maneira humana, justa e democrática, precisamos de cidadãos conscientes, críticos e inovadores, e não apenas de mão de obra qualificada. Neste processo, o professor é chamado a dar conta dessas mudanças e preparar seus alunos para toda esta transformação. Porém, antes de mais nada, o professor é quem precisa estar preparado. Nesta nova sociedade, o professor é o elo entre o aprender e o ensinar, visto que devemos preparar os cidadãos para uma nova realidade de uma nova sociedade que está a caminho. O homem não está só, ele está ligado a todos os homens e deve livremente projetar-se para os outros, sonhar com um mundo onde todas as coisas são possíveis de alcançar. Então é possível também fazer o aluno gostar de matemática e ver a utilidade prática na vida, na sua forma concreta, e não como simples copiador de exemplos no quadro. Isto é, o professor tem agora uma tarefa de fazer com que o aluno não seja simplesmente aquela pessoa que copia a atividade no quadro, leva para casa, resolve-as e devolve pronto, sem significação. Hoje a sociedade existe muito mais que ele saiba as aplicações do dia a dia. Então, necessário se faz o professor se adaptar a esta realidade de forma a levar para seus alunos a motivação a aprender matemática. Ora, a educação brasileira sofre forte influência externa desde o período colonial. Esta influência se deu principalmente pelo uso indiscriminado de textos, manuais e propostas educacionais americanas e europeias, que inspiraram maciçamente os guias curriculares e ações governamentais. Ora, na década de 50, vimos que a educação brasileira passa por reformas. Essa reforma nos trouxe algo de valioso, porém, nós tínhamos como se fosse uma caixa preta, vindo dos sistemas educacionais americanos e dos sistemas educacionais europeus, não aplicada à nossa realidade. Então, o que devemos trabalhar hoje? Visualizando o mundo como um todo e buscando este aprender. Nesse processo histórico do ensino-aprendizagem de matemática no Brasil, ensinar a ler, a escrever e a contar era o que se objetivava nas escolas jesuíticas no período colonial. Não se tratava de ensino para todos, ou seja, era reservado a uma parcela ínfima da sociedade que dispunha de uma situação privilegiada. Ora, naquela época, no período colonial, eram poucos que tinham acesso ao aprender. E essa sociedade fazia com que os que viviam
no entorno não estudasse ou não procurasse a aprender. Mas mesmo assim, os rudimentos da aritmética, por exemplo, representavam a matemática necessária para aquela época. Enquanto que a álgebra, a geometria e a trigonometria passaram a ganhar ênfase apenas no período imperial, com a criação do Colégio Pedro II. Veja que aí o caminhar do histórico do ensino da matemática, ela passa sem antes considerar a parte algébrica, a geometria, a trigonometria, que tanto influencia em nossas vidas. E passa a ganhar força no período imperial, quando criou-se o Colégio Pedro II. Nesse período, aritmética, álgebra, trigonometria e geometria eram tratados como disciplinas autônomas, baseadas em textos de autores franceses, meramente traduzidos para o nosso idioma. Algumas dificuldades no aprender, porque eram textos trazidos da Europa, eram traduzidos à maneira que se via à época. Então tinha uma certa dificuldade na praticidade do ensino da aritmética, da álgebra, da trigonometria e mesmo da geometria. Porque a geometria está em todo o nosso espaço. Por onde olhamos, tem algo geométrico nas nossas vistas. Somente no período republicano recente, uma parte maior da população brasileira passou a ter acesso à escola pública e gratuita. Nesse período, os aspectos pragmáticos da aritmética, da álgebra, eram bastante enfatizados, sem uma justificativa de utilidade dos seus conteúdos, bastando apenas uma explanação das regras e fórmulas desvinculada de um contexto próximo à vida do estudante. Observe, nesse segundo item, não há diferença do modelo atual, onde dá muita ênfase às regras e às fórmulas, desvinculando totalmente do contexto que está ao nosso redor, do nosso cotidiano, da nossa vida. Ora, à época, defendia-se o ensino da geometria nas escolas, por acreditar que esta ensinava a pensar. A dedução como método de ensino era destacada e enfatizada. Ora lá, já tinha alguma luz no fim do túnel. Isto é, defendia a geometria. Por que a geometria? A geometria está em todo nosso entorno. E ela, na época, acreditava que ela ensinava a pensar. Através de quê? Dos métodos dedutivos. Lembra-se da aula passada? Eu coloquei lá na rádio e TV matemática, sintonia matemática. Eu falo dos métodos dedutivos. E mostro que é um negócio, algo assim preso, que o aluno não consegue visualizar de imediato. Esse método não é adequado na atualidade. Porém, a partir de 30, com a criação do Ministério da Educação e Cultura, unificaram-se as disciplinas matemáticas sob a denominação que permanece até nossos dias atuais, baseada em trabalhos escritos na Europa. Principalmente, surgiram os primeiros livros didáticos de matemática, em 1930. Mas mesmo assim, se você observar, ainda temos a certa influência francesa, porque os livros nossos, e hoje ainda tem algo de lá de trás, dos escritos que vieram da Europa. Ora, transcorrido algumas décadas, a situação pouco ou nada se modificou. Então, pense, veja, pouca coisa modificaram-se ao longo desse período. Porém, nos últimos anos, percebe-se na população brasileira uma certa inquietação, traduzida por expressões do seguinte tipo: o que meu filho aprende na escola não serve para nada. Esta matemática moderna, cheia de letras, não é usada na vida.
Queria ajudar meu filho, mas não entendo nada dessa matemática. Antigamente, sim, a gente aprendia. Ora, a causa do descontamento expresso é principalmente com a matemática atual e seu ensino. Será que antigamente a gente aprendia mesmo? Ou memorizava, decorava, sem significação? Será que naquele tempo fazia a ponte entre o que aprendíamos com a realidade, com o transpor do muro da escola, ou simplesmente era os exemplos do quadro, copiava, levava para casa, fazia as tarefas, voltava, o professor corrigia, devolvia mais tarefa? Será que aprendia de fato nessa matemática? Muito tempo se passaram e os índices de reprovação em matemática nas escolas continuam alarmantes. O resultado dos concursos vestibulares continuam espantando baixa média alcançada. Continuamos ainda com o índice de reprovação em matemática nas escolas. Nesse contexto, a matemática é responsável pelo fracasso escolar, uma vez que seu ensino ainda se baseia na apropriação mecânica de procedimentos de cálculo desassociados de significados sociais. Olha lá, no momento que a gente memoriza, no momento que a gente decora, nós estamos tendo uma apropriação mecânica de procedimentos de cálculo que não se associa aos significados sociais, ou seja, não transpõe o muro da escola, fazendo com que você não faça essa ponte entre o que você aprendeu na matemática e seu dia a dia. Necessário, nesse ensino da matemática, nessa vivência da matemática atual, que visualizamos alguns aspectos interessantes. Os afetos na aprendizagem matemática. Na última aula que eu falei sobre a angústia do aprender, a ansiedade de dar respostas corretas. Então a gente vai falar agora sobre afetividade matemática. No final da década de 80, grande parte das pesquisas da matemática mostra claramente que as questões afetivas têm um papel essencial no ensino e na aprendizagem da matemática. O ensino de matemática está passando por profundas mudanças em diferentes países, principalmente o conceito de matemática escolar e seu ensino. Olha lá, temos várias matemáticas. A matemática escolar e a matemática da rua. Elas não se conversam. Porém, agora, a tendência é buscar essa matemática da rua e trazer para a escola. Fazer essa ponte, essa ligação, esse elo, para que o aluno possa aprender. E não ficar nos cálculos memorísticos, nos cálculos mecânicos, sem significação. Quando nos aproximamos do tema afetividade e matemática, podemos fazer algumas indagações. Olhe lá. Ao nos aproximarmos desse tema, afetividade e matemática, podemos fazer algumas indagações. O que é a dimensão afetiva da matemática? Qual o significado dos afetos na atividade matemática? Que tipo de ensino é melhor do ponto de vista da dimensão afetiva? Hoje, como podemos trabalhar essa dimensão? Então, vamos tentar responder algumas dessas questões, visualizando essa parte afetiva do ensino. Lembrar aquelas angústias que nós tínhamos do aprender. Lembrar daquelas ansiedades que nós tínhamos das respostas prontas, corretas. Agora temos uma outra dimensão, que é a afetividade no ensinar, no aprender. Esse domínio afetivo permeia o problema na compreensão do afeto, do ensino na aprendizagem da matemática. Várias definições têm sido usadas ao longo desse período. Alguns educadores utilizam da taxonomia dos objetivos da educação, âmbito da afetividade.
O domínio afetivo inclui atitudes, crenças, considerações, gostos, preferências, emoções, sentimentos e valores. O aprender matemática, dentro da ótica da afetividade e aprendizagem, a gente passa pela atitude, pela crença, pela consideração, pelos gostos, pelas preferências, pelas emoções, pelos sentimentos, pelos valores. Do ponto de vista dos franceses, que é nossa cultura matemática, temos um bom domínio sobre isso. O domínio afetivo é uma categoria geral em que seus componentes servem para compreender e definir o domínio. Ora, uma categoria geral em seus componentes serve para compreender e definir o domínio. Compreender a matemática e dominá-lo com afetividade. É nesse aspecto que a gente começa a visualizar o domínio afetivo em alguns segmentos, atitudes e valores, procedimentos de atitude, o valor, tomar conta do juízo de valor. É verdade o que eu faço? É falso o que eu faço? Comportamento moral e ético, a utilização da matemática de forma a formar o cidadão moralmente e ético na sua postura de homem, de cidadão, de cidadã, de mulher. Desenvolvimento pessoal. Isso está dentro da gente no aprender matemática. Ficamos alegres quando chegamos a um resultado de sucesso. As emoções e os sentimentos dentro daquelas questões matemáticas, quando nós trabalhamos as questões. O que é que nos envolve? Quais sentimentos temos a dominar esse componente curricular matemático? E o desenvolvimento social. Veja, atitudes e valores, comportamento moral e ético, desenvolvimento pessoal, as emoções e os sentimentos. E, por fim, juntando tudo isso ao desenvolvimento social, de um ser que quer viver em sociedade. E a tudo isso está ligado à motivação em aprender. Você aprende, eu aprendo, o aluno aprende quando está motivado. E essa motivação nos leva a percorrer todo esse círculo em todos esses domínios afetivos. Alguns psicólogos, como Hartley e Simon, ele fala sobre o domínio afetivo com significado diferente. Ansiedade. Não se estuda o mesmo fenômeno. Em alguns casos, que é descrito como emoção intensa. Aquela dificuldade que você... Há um bloqueio. Respostas atitudinais. Aquelas respostas imediatas. Dentro do mesmo campo de pensamento e utilizando a mesma terminologia. Então, esse desenho que me mostra o significado diferente do domínio afetivo. Ansiedade, não se estuda o mesmo fenômeno, respostas atitudinais, a utilização de mesma terminologia repetida vezes. Alguns casos que é descrito como emoção intensa, que te bloqueia no aprender. Esses dois, MacLeod e Gratou, ele diz que a extensa categoria de sentimentos e humores tem um domínio sobre a gente no momento do aprender, principalmente no domínio afetivo do aprender matemática. As crenças, as atitudes e as emoções. Ora, veja que essa extensa categoria de sentimentos, crenças, atitudes e emoções nos permeiam o aprender matemática. As
crenças. As crenças matemáticas. Conhecimento subjetivo, implícito do indivíduo. Ou seja, aquilo que tem, o indivíduo já traz. Conhecimento subjetivo implícito do indivíduo, que já traz. Que está com o indivíduo. Tal conhecimento está baseado na experiência. É o conhecimento do senso comum. É o que existe lá fora. É o que existe no cotidiano. Que está por fora dos muros da escola. As crenças sobre a matemática. Geralmente envolve pouco componente afetivo, dependendo do contexto no qual o afeto se envolve. Nesse contexto em que se envolve o afeto, vemos que o aluno aprende quando gosta do professor. O aluno aprende quando gosta da professora. O aluno aprende quando o professor chega perto e faz perguntas e ele responde. Mesmo errado, te responde. E você, com teu caminho, com teu carinho, com teu gosto, pode tratar esse erro como uma forma de nova aprendizagem. As crenças dos estudantes e do professor, ó, crença dos estudantes e dos professores, confiança, autoconceito e atribuição casual do sucesso e do fracasso escolar. Então, temos aí a confiança, o autoconceito e a atribuição casual do sucesso e do fracasso escolar. Ora, alguém atribui o fracasso escolar à matemática. E às vezes alguém atribui ao sucesso a quem? A matemática também. Então, vejamos essas crenças. Vamos trabalhar nessa crença, na confiança do aluno, no autoconceito, na atribuição casual do sucesso, nos acertos e do fracasso escolar, nos erros também. Trabalhando todo esse caminhar. Podemos observar, por meio dos instrumentos de medição, que são elaborados para medir componentes específicos da atitude. Então, agora, nós vimos a crença, vamos ver a atitude na matemática. Então, dessa forma, podemos ter a percepção diante da utilidade da matemática, o autoconceito ou a confiança em relação à matemática, a percepção da matemática a partir do ponto de vista dos alunos, dos seus pais e dos seus professores, a ansiedade, forte componente emocional, sempre tocar nesse ponto, ansiedade, forte componente emocional. Nós temos na matemática alguma parte das emoções. E na hora da medição do conhecimento, essa ansiedade deve estar postas. O professor tem que ter a percepção de olhar nos seus alunos esse componente emocional. Ter também a certeza da percepção diante da utilidade da matemática. Onde eu vou usá-la? Como usá-la? E em que? O autoconceito ou a confiança em relação à matemática. A percepção da matemática a partir do ponto de vista dos alunos. A partir da percepção dos seus pais e dos seus professores. Então, a atitude, ele permeia esses 4 aspectos. Vejamos. Entendemos a atitude como uma predisposição avaliativa positiva e negativa. Determina intenções pessoais e influi no comportamento. É tanto que hoje, quando nós trabalhamos a taxonomia de Bloom, percebemos algo tais como procedimentos conceituais, procedimentos atitudinais, certo? Então a gente tem que ver esses procedimentos conceituais e atitudinais. A atitude consta de 3 componentes básicos: cognitivo, crenças e atitudes; o afetivo, sentimentos e aceitação, o repúdio; e intencional, o comportamento. Então, veja, cognitivo, afetivo e intencional.
todos esses três segmentos, todas essas três componentes, estão inseridas nos afetos da aprendizagem. O cognitivo, o afetivo e o intencional. O cognitivo através das crenças e das atitudes. O afetivo através do sentimento, da aceitação ou repúdio. E intencional através do comportamento. Então, da crença. Eu não aprendo matemática porque matemática é só para inteligente. Mito. Matemática é para todos. A atitude, a autoconfiança, o autoconceito, a motivação, o afetivo, o sentimento, aceitação ou repúdio, ou seja, mostrar o erro ao aluno de forma que ele aceite e aquele erro vai ser tratado como nova aprendizagem. A intencional o comportamento. Como é que eu me comporto diante de situações de desafios matemáticos? Aí vai uma carga muito alta dos sentimentos, da aceitação, do repúdio, da crença e da atitude, nesse último que entra o comportamento. Se o objeto for a matemática, duas grandes categorias podem ser distintas. Olha lá, se o objeto for a matemática. Primeira atitude. Atitude em relação à matemática. Refere-se à valorização e ao apreço desses componentes curriculares, bem como ao interesse por essa matéria e por sua aprendizagem. Então, a atitude em relação à matemática seria a motivação para que o aluno tenha interesse em aprender a matemática. Veja esse gráfico que nós vamos falar já já. E atitudes matemáticas. Olha, veja atitude em relação à matemática e atitudes matemáticas. Ao contrário, possui um caráter marcadamente cognitivo e se refere ao modo de utilizar capacidades gerais, como flexibilização do pensamento, abertura mental, o espírito crítico, a objetividade, importantes para o trabalho matemático. Ora, a atitude em relação à matemática é a valorização e o apreço desse componente curricular. Ou seja, o interesse em você aprender matemática. Já nas atitudes de matemática, ela possui um caráter cognitivo. O seu modo de utilizar a flexibilização do pensamento, a abertura mental, o espírito crítico, a objetividade, importantes para o trabalho matemático, para o aprender matemática. Então, observar bem esses casos. Flexibilização do pensamento, abertura mental, espírito crítico e objetividade. A atitude pode se caracterizar como, em relação à matemática, a valorização, o apreço, o interesse, o afetivo e a satisfação e curiosidade. Em relação à matemática, a gente tem esses 6 componentes: valorização, apreço, interesse, afetivo, dado, satisfação e curiosidade. Com relação à matemática, a gente pode caracterizar isso: valorizar o que aprendeu, ter apreço por ela, gostar, ter interesse por ela, ter internamente afetividade na aprendizagem matemática, ter a satisfação e ter a curiosidade. Atitudes matemáticas: cognitivo, flexibilidade do pensamento, que já falamos, abertura mental, espírito crítico, objetividade e paixão. Essa paixão é o gostar de ser desafiado através do cognitivo, da flexibilidade do pensar, da abertura mental, você está aberto a novas propostas, do espírito crítico, da objetividade e de sua paixão em aprender. As emoções da matemática. As emoções da matemática são resposta organizada além das fronteiras do sistema psicológico, incluindo o fisiológico, mais o cognitivo, o motivacional e o sistema experiencial. Veja o que nós tratamos até agora. Passamos por
todas as atitudes, as crenças, as emoções. Tudo isso gera um conhecimento interno ou externo, sendo positivo ou negativo para o indivíduo. No momento que ele se apropria do aprender, da matemática, no momento que ele se motiva em aprender, no motivo que ele flexibiliza o pensamento, ele tem uma abertura mental, ele consegue fatos positivos, porque ele vai aplicar na sociedade em que vive, vai trabalhar o que aprendeu no cotidiano. Não vai ser uma coisa de, eu aprendi isso, nunca usei. Não. Os afetos na aprendizagem busca exatamente a mostrar com que você, professor, vai ensinar seu aluno a pensar de acordo com a ponte entre a matemática escolar e a matemática do cotidiano. E o mito? Onde está o mito? Verdade? Vamos pensar. Quais os mitos da matemática? Um mito não é necessariamente uma ilusão enganadora. Pelo contrário, tem um poder alegórico e metafórico que permite chamar atenção para aspecto inesperado, para situações súteis que sem ele ficariam ocultas. Alguns mitos da matemática nos levam exatamente a repensar. Os mitos mais gerais da matemática são: unidade. Existe só uma matemática, indivisível, agora e para sempre. Não. Existe a matemática escolar e a matemática do cotidiano. Eu posso dizer que existe as matemáticas. Ela não é única. Ou seja, eu posso dizer, ela não tem unicidade. Ela tem existência, mas não unicidade. Universalidade. A matemática é um conhecimento universal, partilhável. Ora, a matemática, ela é uma linguagem universal. É um conhecimento universal, porém compartilhado. A matemática é um modelo de demonstração rigoroso? Não. Colocaram isso para a gente, que a matemática era um conjunto fechado de situações em que nós éramos obrigados a decorar fórmulas, deduzir aquelas expressões enormes, quem se lembra, né, vocês. Não, a matemática é um modelo funcional. Ela está aí, a todos os momentos, em todos os locais. E por quarto, objetividade. A matemática é verdadeira e é a mesma para todos. Opa, vamos pensar. Ela é objetiva, eu concordo. Porém, ela não é verdade absoluta. E não é mesma para todos. Nem todos são iguais. O aprender modifica-se em sala de aula. Nem todos os mesmos alunos, nem todos os alunos têm a mesma velocidade de aprender. Então, não é a mesma para todos. Modifica-se no pensar, na formação, nos algoritmos que trabalham. Um aluno pode fazer um algoritmo para uma conta de somar, o outro pode fazer um algoritmo diferente, sem problema nenhum. De acordo com Clay Devlin, em seu livro O Gênio da Matemática, o talento para lidar com números e a evolução do pensamento matemático. Esse livro, no capítulo 4, ele diz o que é matemática. Ele afirma o fato de que, para a maioria das pessoas, matemática é apenas fazer cálculo com números. Ele contesta isso.
Nesse livro, O Gênio da Matemática, ele diz, no esforço de combater esse mito, ele enumera uma lista de mitos existentes em relação à matemática. E a partir daí coloca a mão na massa para derrubar cada um deles. Ou seja, no capítulo 4, O Gênio da Matemática, esse livro aqui que ele nos mostra, derruba esse mito. Derruba esse mito de forma clara. Como assim? A primeira tentativa dele de derrubar cada um dos mitos está entre parênteses. Nos capítulos seguintes, ele vai demistificando essa ideia que a maioria das pessoas tem em relação à matemática. Nessa aula, nos restringimos apenas a listar que ele organizou. Vejamos. Primeiro mito. Os matemáticos têm uma boa cabeça para os números. Alguns têm, outros não. Os matemáticos gostam de somar longas colunas de números de cabeça. É claro que ninguém gosta disso. Os matemáticos acham fácil controlar os canhotos de seu talão de cheque. Eu pelo menos não acho. Não acho. Então, os matemáticos se comprazem para resolver simultaneamente 10 equações lineares de 10 incógnitas de cabeça. Eu realmente gostava desse desafio quando estava no curso de ensino médio, mas depois cansei. Não vi que serviu para nada. Todos os alunos de matemática na universidade tornam-se professores de matemática ou contadores quando terminam o curso. Alguns sim, mas outros vão fazer outra coisa. Os matemáticos não são criativos. Se acredita nisso, você com certeza não sabe de que trata a matemática. Então, preste atenção. Temos 6 aí. Dessas 6, ele quebra todos esses mitos. Quebra todos os mitos. Os bons alunos de matemática nem sempre vão ser matemáticos, nem sempre vão ser professores de matemática. Não há uma coisa chamada beleza em matemática. Ora, desconhecer a beleza, mas a matemática faz as coisas belas. Ela não é a beleza da matemática, mas faz as coisas belas. A matemática é previsível, basta seguir regras precisas, como música, teatro, escultura, pintura, literatura, xadrez, etc. Também é imprevisível. Ela é previsível. Em matemática, há sempre uma resposta certa. Olha, mito. Ela está sempre no final do texto. É uma brincadeira. Então, esses mitos têm que se acabar. Outro mito. Mulher é que aprende matemática? Não. Mulher aprende mais matemática que homem. Hoje as mulheres estão em maior número na matemática. Então, mulher aprende matemática tanto quanto o homem. Será que o homem tem essas facilidades de aprender e a mulher não? Mito. As facilidades são as mesmas. Só depende da motivação. As crianças pequenas não têm apenas uma grande capacidade de dominar as abstrações, mas um verdadeiro instinto de fazê-los. Por isso é precisamente o que é necessário para se aprender a usar a linguagem, o que as crianças fazem com facilidade. Ora, as crianças, ela tem uma grande capacidade de dominar as abstrações. Eles têm instinto de fazer. E aí é onde está nosso foco. Ensinar com que as crianças aprendam a linguagem, facilitando para que elas consigam se motivar, tenham interesse e tenham paixão. A matemática deve ser um processo educativo, no sentido de saber pensar, raciocinar, compreender, desenvolver o pensamento lógico, permitindo assim a sistematização da produção do conhecimento, da criatividade e promovendo a segurança para que o aluno enfrente situações novas com a matemática e com o mundo. Então, vamos colocar na cabeça que a matemática deve ser um processo educativo. A matemática é o prazer de aprender. Se é um prazer de aprender, então
ela gera em cada um de nós a perspectiva do se motivar ou aprender a aprender matemática. O enfoque progressista concebe o ensino da matemática integralmente comprometido com a transformação social, desenvolvendo estratégias que solicitam maior participação do aluno, de modo que a matemática seja atraente, prazerosa, lúdica e útil, tanto quanto instrumento para a vida e para o trabalho. É sob essa ótica que trabalharemos durante todo o nosso curso. Então, vou procurar, durante todo o curso, eu, Roberto Capistrano, professor Gilson e professora Glagiane, fazer com que a sua participação nas atividades, já nesse momento, no fórum de debate, nas atividades que nos serão enviadas, vocês consigam se comprometer de forma que o teu aprendizado passe a ser, ou seja, a sua transformação social, na qual você desenvolverá estratégia para ensinar o seu aprendente. Freire dizia: saber que ensinar não é transferir conhecimento, mas criar as possibilidades para a sua própria produção, a sua construção. Então, vamos à luta, vamos a essa aventura. Nesse fórum, no qual esse vídeo está disponível, faça os seus questionamentos a partir do que nós colocamos nesse vídeo. Nós trabalhamos alguns livros. Esse livro, o Garbi, o Romance das Equações Algébricas. Esse livro ele fez como professor de matemática e ensinava a sua filha. Chacon Gomes, Matemática Emocional, os afetos nas aprendizagens matemáticas. Traremos ainda alguns textos, alguns comentários sobre a matemática emocional trazida por Chacon. O Gênio da Matemática, esse livro que eu apresentei a vocês agora. Murray, Motivação e Emoção, da Azará. E Paulo Freire, Pedagogia da Autonomia, Saber Necessário à Prática Educativa. Então são esses livros que permeou todo esse primeiro vídeo, para que possamos, nessa primeira aula, trabalhar exatamente essa ideia dos mitos, das crenças, das atitudes na aprendizagem matemática. Tchau, tchau. Até a próxima aula.